O estudo de hoje é do livro Vinha de Luz, é a lição 127. É um livro psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 127, o teu dom. Não desprezes o dom que há em ti. Paulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Em todos os setores da reorganização da fé cristã, nos quadros do espiritismo contemporâneo, há sempre companheiros dominados por nocivas inquietações. O problema da mediunidade, principalmente, é dos mais ventilados, esquecendo-se, não raro, o impositivo essencial do serviço. Aquisições psíquicas não constituem realizações mecânicas. É indispensável aplicar nobremente as bênçãos já recebidas, a fim de que possamos solicitar concessões novas. Em toda parte, há insupitável ansiedade de colher dons do céu, sem nenhuma disposição sincera de espalhá-los em benefício de todos, em nome do divino doador. Entretanto, o campo de lutas e experiências terrestres é a obra extensa do Cristo, dentro da qual a cada trabalhador se impõe certa particularidade de serviço. Diariamente, haverá mais farta distribuição de luz espiritual em favor de quantos se utilizam da luz que já lhes foi concedida, no engrandecimento e na paz da comunidade. Não é razoável, porém, conferir instrumentos novos a mãos ociosas que entregam enxadas à ferrugem. Recorda, pois, meu amigo, que pode ser o intermediário do mestre em qualquer parte. Basta que compreendas a obrigação fundamental no trabalho do bem e atendas à vontade do Senhor, agindo incessantemente na concretização dos celestes desígnios. Não te aflijas, portanto, se ainda não recebestes a credencial para o intercâmbio direto com o plano invisível, sob o ponto de vista fenomênico, se suspiras pela comunicação franca com os espíritos desencarnados, lembra-te de que também és um espírito imortal, temporariamente na Terra, com o dever de aplicar o sublime dom de servir que há em ti mesmo. Quem vai falar para nós sobre esse texto é Cleverson Lucas. Boa noite, Cleverson. Boa noite, pessoal. Esse tema proposto essa noite, essa reflexão, vai falar indistintamente para todos nós. Porque o tema, durante a contextualização aqui de Emmanuel, ele vem falar para nós, de certa forma, no início do texto, se dirigindo e especificando a questão da mediunidade, que é mediunidade, assim, de uma forma bem simples, que eu vou falar, vocês já conhecem, né? É uma predisposição orgânica que alguns de nós têm para, de uma forma mais intensa, vamos dizer assim, realizar o intercâmbio entre o nosso plano material, esse plano que a gente está agora, e o plano, vamos dizer, real, a nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual, tendo em vista que todos nós somos espíritos, né? Nós estamos temporariamente vestindo um corpo de carne, como já estivemos muitas vezes e provavelmente estaremos outras, mas a nossa vida real é a vida espiritual. Então, Emmanuel, de certa forma, no início da contextualização, ele começa a falar sobre a questão, algumas questões da mediunidade, tendo em vista que o assunto mediunidade é muito amplo e muito complexo, mas Emmanuel dá uma
uma pincelada ali, chamando a atenção sobre essa questão, porque o texto vai falar sobre os dons. É o dom de cada um de nós. E o interessante é que lá no versículo da carta de Paulo, né, a Timóteo, que é onde está especificando e falando sobre isso, é o momento em que Paulo está convidando as pessoas ali, né, daquela igreja, vamos dizer assim, aquele grupamento cristão, sobre a importância do nosso uso de cada dom que cada um possui. Eu queria que cada um agora pensasse rapidamente qual que é o dom que você acha que você tem. Cada um agora faz uma inflexão rápida e pense assim, qual o dom que você tem? Paulo já falou que nós temos, porque ele está tratando do assunto, ele falou o teu dom, então é porque todo mundo tem. Todo mundo traz condições, talentos, capacidade para ser utilizado. Guarda aí essa resposta que cada um elaborou aí sobre o dom que tem. No decorrer dessa conversa nossa vai ser importante isso, a gente está lembrando. E o que acontece através do que Paulo trouxe para nós, esse chamamento, esse alerta sobre o dom? Ele veio falar para nós, e Emmanuel, né, isso está lá na carta, né, de forma mais detalhada. E Emmanuel veio falar o quê? Para a gente se atentar sobre a importância que cada um representa no cristianismo, como seguidores que nos dizemos, né, ser de Cristo, somos cristãos. A importância de cada um como ser uma referência, como ser um intermediário do Cristo nessa nossa lida, nessas pelejas nossas, né, na reencarnação. Nós já falamos sobre isso aqui outro dia mesmo, vocês estão sempre ouvindo, né? O objetivo da encarnação é o melhoramento de cada um de nós enquanto criaturas divinas. Certo? Todos fomos criados da mesma maneira, simples, ignorantes, porém com esse potencial, esses potenciais, né, para ser desenvolvidos por nós, para a gente alcançar a perfeição relativa um dia, que é o objetivo disso. Mas esse objetivo da encarnação, que é o nosso melhoramento, é contribuição para a melhoria dessa humanidade, vamos dizer assim, do planeta. E aí a pergunta que eu fiz para todo mundo, inclusive para mim mesmo, né? Qual o dom que a gente tem? E o texto de Emmanuel aqui é muito claro quando ele fala do dom. Que a gente, ao receber esses dons, essas bênçãos, é necessário o trabalho incessante no bem, para que a gente possa colocar esse dom a serviço do Cristo, serviço do amor, serviço da paz, para que assim a gente tenha condições de pedir outros dons. Alguém aqui já fez uma oração qualquer pedindo a Deus que te desse um dom? Eu acho que só as mulheres, talvez as mães, vão falar isso, né? Porque é normal as mães sempre falar, pedirem sempre, né? Oh, meu Deus, me dá isso, para me conseguir passar, para me conseguir. E aí vai, né? Assim, a labuta de mãe, os pais também, lógico. Mas a mãe, como é que lida de forma mais... Isso de uma forma geral, tá, gente? De uma forma mais aplicada com relação à criação, à situação, né, dos filhos. E a mulher é porque ela externaliza mais as coisas, né? A mulher está sempre
Tem gente que fala que é reclamação, mas não é reclamação, viu, gente? Não tô. É porque a mulher externaliza mais aquilo que ela sente e o que ela pensa, né? Nós homens sentimos muitas coisas também, mas o falar nosso é diferente, né? A gente às vezes coloca isso para fora de uma outra maneira. Mas enfim, nos momentos principalmente de, vamos dizer, de aflição, de dificuldades, é natural a gente estar sempre pedindo. E temos que pedir. Nós somos filhos de um Pai soberanamente justo e bom, misericordioso. Então, a gente pode sim fazer os pedidos. E aí a gente pede muitas vezes esses dons. A gente pede a paciência, a gente pede a tolerância, a gente pede luz no caminho, né, para iluminar os nossos caminhos e até daqueles que estão ao nosso redor. Porém, muitas vezes a gente esquece que ao fazer um pedido, por exemplo, pedir paciência, como é que alguém, mesmo Deus, vai conceder para a gente paciência? Se isso e outras coisas mais são conquistas nossas. Isso são dons que a gente já tem. Como criatura de Deus, não é? E está escrito por aí em algum lugar que a gente é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é isso tudo que eu falei, se a gente acredita mesmo nisso, que Ele é soberanamente justo e bom, né? Que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e a gente fomos criados à imagem e semelhança, ou seja, a gente tem uma centelha em nós somos uma centelha, na verdade, né? Divina. Então, sim, nós trazemos esses dons, todos nós trazemos. E essa resposta que vocês elaboraram aí, cada um, quando eu perguntei, cada um tem um dom, o que vocês acham que é o dom? É isso e muito mais, porque nós trazemos esses dons. E a proposta de Emmanuel para nós é, se a gente está colocando esses dons a serviço do bem, ou seja, a serviço do coletivo, a serviço de todos, principalmente de nós mesmos. Porque, como ele fala, ao colocar esses dons, oferecer esses dons, não é em trabalho, em renúncia, em dedicação, em sacrifício, nós aí sim, além de já estarmos numa caminhada bem conduzida, nós já fazemos jus de pedir outros dons. Mas a reflexão é essa: se a gente pegar isso tudo que a gente já recebeu e guardar só para a gente, ou às vezes nem para a gente, se a gente colocar numa caixinha e trancar, além de não estarmos produzindo e caminhando rumo a essa felicidade, a essa perfeição, que é o nosso objetivo, e eu acredito que todos aqui, né, todo mundo aqui quer ser feliz, não é? Todo mundo aqui quer ser melhor, quer alcançar essa perfeição. Não tem como a gente nem almejar pedir novamente mais dons. Agora, com relação especificamente à mediunidade, como eu falei, o tema é muito complexo, mas o certo é que todos nós temos mediunidade, certo? Todos nós somos ou podemos ser, né, nós trazemos em nós a capacidade de ser o meio, de ser a ponte entre, a princípio, falando só de mediunidade, entre o plano espiritual e o plano material. Mas é muito além disso, porque nós todos somos espíritos. Somos? Alguém aqui acha que a gente não é espírito? Se achar, pode falar, viu, gente? A pergunta é para responder mesmo. Então, levando em consideração que todos nós somos espíritos, momentaneamente, né, reencarnados, mas somos espíritos. E levando em consideração a questão 459, lá do Livro dos Espíritos, né, que é uma das mais conhecidas, talvez,
quando Kardec perguntou para a espiritualidade: os espíritos influem no nosso pensamento? A resposta é bem simples: sim, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, quer dizer, de regra, são eles que vos dirigem. Se é assim, quando a espiritualidade respondeu essa pergunta, ela não falou assim: em alguns os espíritos influenciam. Não, a resposta não foi essa. A resposta é assim: muito mais do que vocês imaginam. Ou seja, todos nós somos muito influenciados nos nossos pensamentos, somos muito influenciados. Sendo assim, e se todos somos espíritos, então é natural que todos nós tenhamos mediunidade. Todos nós temos essa capacidade de servir de meio, ou seja, de receber do plano espiritual informações e por aí vai, né? Uma via de mão dupla, correto? Da mesma forma que nós também influenciamos o plano espiritual. E da mesma forma que todos nós nos influenciamos no dia a dia. Então a mediunidade, essa influência, ela acontece encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e aí vem esse processo todo, né? É uma via de mão dupla que acontece o tempo todo. Então, quando Emmanuel chama a atenção para isso, e ele fala da inquietação, porque ele se referiu especificamente, Emmanuel se referiu especificamente aos espíritas contemporâneos. Nós de agora, que estamos aqui, né, reencarnados agora, e que somos, ou nos dizemos, espíritas. E aí Emmanuel chama a atenção para isso, que no nosso meio, nós somos muito ansiosos, né? Ele usou outra palavra aqui, inquietação. Mas nós somos ansiosos. Por quê? Em busca talvez de colocar esses dons para trabalhar, a gente se equivoca pensando assim, que o dom é somente daquele trabalhador ou daquela pessoa que tem a mediunidade que a gente chama mediunidade mais aflorada, mediunidade ostensiva, que são aquelas pessoas que têm uma percepção muito mais acentuada do plano espiritual do que os outros. Aí a gente pensa que quem tem dom e quem trabalha são só esses, e não é isso, não foi isso que o Emmanuel falou para nós. E além tem tantos outros de nós que não temos essa mediunidade aflorada, vamos dizer assim, que ficamos muito inquietos assim, como se a gente estivesse querendo, né, almejando, eu queria tanto ser médium, nesse termo, né, nessa acepção de perceber o mundo espiritual com muita facilidade. Mas quem normalmente fica inquieto com isso e pede isso, é porque não conhece o que é ser um médium ostensivo. Porque quem conhece e sabe como é que funciona, não quer. Aí já é o contrário. Aí já é um monte de gente que, não é? E normalmente quem não quer é quem tem. Não é? É opção, querer ou não. Só que acontece do mesmo jeito. E mediunidade não é concessão, não é privilégio. Mediunidade não é um presente nesse sentido, da pessoa ser privilegiada, não. É oportunidade de trabalho, uma oportunidade específica de trabalho para alguns que estão reencarnados e que em algum momento da sua trajetória, né, de outra reencarnação, fez, vamos dizer assim, um mau uso desse dom que nós temos. E aí, diante de uma análise, de uma reflexão depois no plano espiritual, após aquela oportunidade, é apresentado para a pessoa algumas opções, ou a pessoa mesmo pede alguma oportunidade dela poder, entre aspas, consertar ou endireitar aquele caminho que a pessoa
atrapalhou, vamos dizer assim, né? E aí é oferecido para ela uma oportunidade, a maioria. Olha, você tem essa opção, você vai ter essa, e você tem essa opção de usar esses dons para auxiliar, para orientar, para consolar, para esclarecer, através desse intercâmbio. É uma tarefa que não é brincadeira, gente. Não é fácil. Mas é a proposta que cada um recebe ou que pede, que solicita. E ela vem. Então, esse adendo é só para a gente compreender essa questão do dom ligado à mediunidade, ligado à questão da forma que cada um foi criado e das oportunidades que a gente recebe. Só para enfatizar bem que não existem privilegiados. Não existe. A paternidade divina, vamos dizer assim, ela é muito diferente da nossa paternidade aqui, muito diferente. Lógico, nós somos seres em evolução, né? Somos seres imperfeitos caminhando para a evolução. Então, quando Deus cria todo mundo, da mesma maneira, todos os espíritos que nós conhecemos, inclusive Jesus, que é o mais perfeito, né, que a gente conhece, foi criado da mesma maneira. E cada um recebe as suas oportunidades, cada um recebeu os dons. E nós recebemos também. O que nós estamos fazendo com os dons que a gente recebe? Outra pergunta para a gente pensar: o que nós estamos fazendo com aquilo que a gente recebeu? Nós estamos usando só para nós? Nós estamos aplicando só no que nos interessa, no que nos convém? Ou nós aplicamos em nós primeiro, logicamente, na nossa busca de aperfeiçoamento, nosso trabalho de burilamento, de transformação íntima, de autoconhecimento, e depois para oferecer para o outro, para os outros, para a coletividade, para o bem coletivo? Como é que nós estamos usando esses dons? E ao final também, Emmanuel fala muito claro, ainda chama a gente de meu amigo, não é? Falou, meu amigo, não é? Se você não está usando aquilo que recebeu, está no tempo ainda, nós estamos a caminho, não é? De reconciliar com a gente mesmo. Lembra lá da passagem? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. E se a gente parar para pensar que em muitas oportunidades o maior adversário que nós temos somos nós mesmos, nós que nos sabotamos no sentido da evolução, do trabalho para construir essa evolução, para conquistar essa felicidade, conquistar a paz, não é? Somos nós mesmos que somos adversário de nós mesmos. Então, esse reconciliar é buscar dentro de nós encontrar esses dons. E quando eu perguntei do dom também, que é uma das falas do final aqui do Emmanuel, o maior dom é servir. E tem alguém aqui que não pode servir? Alguém está impossibilitado de servir? De ser um servo? Ninguém está impossibilitado de servir. Então todos temos dons, todos, indistintamente. Vocês podem imaginar qualquer ser que está encarnado, qualquer um. Todos temos o dom de servir. E ninguém precisa pensar em ser um servidor assim, não. Eu quero servir a comunidade e aí eu já quero ser, sei lá, né? Eu quero ser um ícone do espiritismo. Eu quero ser aquela figura do espiritismo para eu poder servir. Eu quero ser aquela figura, seja de onde for, né? De qualquer ideologia religiosa, social. Não. Nós podemos e devemos servir hoje, agora, onde a gente está. Para começar na família, logicamente, é o principal. E em qualquer outro núcleo social que a gente faça parte, a gente pode servir lá. Não precisa da gente
eu fiz essa doação, não, gente, não é por aí. A proposta é bom chegar nesse nível, né? Se pode fazer doações, e nós precisamos delas, né? Todas as casas, como o nosso companheiro Arnoldo falou aqui, né? Essa casa, que é uma casa de caridade, de amor, faz um trabalho social, né? Maravilhoso. E precisamos, todos nós, de sermos doadores mesmos, de coisas materiais também. Mas tirando o material, nós podemos servir. E mais ainda, nós, né, a gente vem à casa espírita, em diversas situações diferentes, né, que a gente chega aqui, e mesmo quando a gente já está aqui, muitas vezes a gente procura a casa em busca de um conforto, de um consolo, de um alívio, que muitas vezes não é material, e que muitas vezes é um conforto mesmo, é um acolhimento fraterno, é um abraço, é alguém para nos ouvir, é um ombro para a gente, não é? A gente procura isso, todos nós, não é só no início não, é a vida toda. E tem pessoas fazendo isso, não tem? Tem pessoas nos acolhendo, tem pessoas nos ouvindo, tem pessoas nos auxiliando no nosso tratamento, que é da nossa responsabilidade, mas tem várias pessoas, não é? Que estão dispostas a nos auxiliar, nos apoiar, para a gente encontrar esse alívio, encontrar essa tranquilidade, para se reequilibrar. Então tem gente que nos ouve, tem gente que aplica passe, nos ajuda, não é? Com essa magnetização, essa troca de energias, e por aí vai, muitos outros trabalhos, não é? Então, se a gente fizer essa leitura com a gente, o que eu posso fazer para servir? Esse é o seu dom. Você vai encontrar. Não, eu posso fazer isso. Eu posso fazer uma prece por todos que estão passando por necessidades. Ótimo, faça a prece sempre. Não, eu posso receber as pessoas, não é? Com um aperto de mão, ou um abraço, um sorriso. Você está servindo. É isso que Emmanuel veio falar para nós, e que Paulo falou lá atrás para o pessoal de Timóteo. Usa o seu dom, não deixe ele guardado, porque aí você vai estar usando, você vai estar direcionando isso, e aí a gente pode realmente, não é? Levantar a postura, levantar a cabeça e falar: eu sou um mensageiro do Cristo. E isso é ser o mensageiro do Cristo, é ser o intermediário. E não quer dizer que tenha que ser entre os planos. Pode ser aqui, o mais importante, aliás. Mas fazendo isso, olha que interessante, fazendo isso, a gente começa a irradiar, a gente se sintoniza, irradia energias de um nível, não é? Vamos falar, bom, e a gente está influenciando vários e vários irmãos nossos que no momento estão no plano espiritual. Então, de uma forma inconsciente, ao fazer o bem, ao se colocar na posição de servidor, aqui, agora, entre nós encarnados, também estamos servindo a todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão aflitos, desesperados, em busca de auxílio. E aí nós podemos ser, sim, a tábua de salvação daquela pessoa, que seja por uma prece, mas uma prece já é muita coisa, porque ao fazer essa prece com sinceridade, não é? Com aquela intenção realmente de auxiliar, vai chegar onde precisa chegar, e vai ser uma luz lá naquela escuridão que a pessoa pode estar. Então isso é o serviço, ser um servo, o maior dom, servir. A forma não interessa. Se vocês me permitem agora, eu vou ler uma lição, eu vou ler partes e vamos falando sobre ela. Essa lição está no livro Jesus no Lar, tá? Que o Espírito
Neio Lúcio ditou e o Chico escreveu, psicografou, tá certo? É a lição número 7 desse livro, chama O Maior Servidor. Eu vou ler algumas partes porque ela é um pouco extensa. Na reunião familiar, não é? Na casa de Pedro, aí Felipe, em dado instante, perguntou a Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu por uns minutos e começou a contar uma história, como ele sempre fazia, não é? E aí Jesus vai falar que num campo extenso havia uma grande multidão, e ali chegou um guerreiro, e o guerreiro chegou com espadas, com medalhas, e aquele guerreiro passou a ensinar para todos ali naquele campo, naquele momento, naquela situação, táticas de luta, de guerra, de proteção e disso e daquilo. E as pessoas começaram a treinar as táticas, mas não deu muito certo, porque dali a pouco já tinha vários machucados, né, por causa dos exercícios militares, e a situação que eles queriam que fosse resolvida não ajudou muito. Logo em seguida surge um político. Jesus conta que surge um político e já trouxe as ideias, trouxe um monte de códigos de leis e começou a criar partidos, vamos dizer assim, não é? Criar associações, né? De jovens ou de idosos ou de pessoas mais abastadas, menos abastadas, ou seja, dividiu o grupo em subgrupos, não é? Pelas situações de idade, situação social, financeira, e logo o povo já começou a se desentender. Eles começaram a se desentender. E aí Jesus conta que, como não resolveu a situação, logo em seguida apareceu um filósofo, e o filósofo trouxe vários livros, vários conhecimentos, e começou a pôr o povo para questionar sobre a vida, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e de forma que dali a pouco, embora a filosofia seja muito importante, né? Dali a pouco estava todo mundo já duvidando até da própria existência. O povo já não sabia mais quem era. Então a situação também não se resolveu. E então vem um sacerdote, e o sacerdote chega com um monte de leis de adoração, e um sacerdote todo trajado, né, cheio de trajes e pompas e várias coisas, e começou a falar que o pessoal tinha que orar só naquele dia, ou naquele dia que o pessoal precisava de fazer isso ou fazer aquilo com relação a Deus, e colocar um monte de norma de adoração, né, e o povo tinha que ajoelhar, e o povo tinha que fazer isso, e também a situação daquele grupo não se resolveu. E então Jesus lê assim, agora eu vou ler um pedaço. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero a Deus. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga do campo e adornando de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos que se pudessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçava a saúde e a paz, fraternidade e as bênçãos do serviço, prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Cristo calou-se, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu
pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Essa lição por si só, ela já fala para a gente disso também que Emmanuel veio, não é, convidar para refletir, de que tudo é importante, tudo, como foi falado, não é? A defesa, a política, a filosofia, o sacerdócio útil, todas as nuances da sociedade, tudo tem importância para todos nós. Tudo merece um lugar, não é, de respeito, de consideração. E isso está falando das nossas funções diárias, não é? Aqui nesse universo aqui, que é pequeno, nós temos aqui profissionais de todas as áreas, nós temos conhecedores de todas as áreas, nós temos pessoas que atuam em diversas situações. Tudo isso é muito importante para o crescimento, não é, para o desenvolvimento social, tecnológico, não é? Porém, o que ficou claro para nós, tanto Emmanuel falando, como Neio Lúcio nesse texto aqui, falando sobre os ensinamentos de Jesus, né, nos evangelhos no lar, foi que, se você tiver todo o conhecimento do mundo, mas se você não utilizar desse conhecimento, trazendo para a nossa leitura de cristão, para o ensinamento do Cristo, ou seja, todo conhecimento sem amor, amor no sentido real, né? Não é de paixão, é amor realmente, amor ensinado por Jesus e exemplificado. Todo conhecimento, ele não consegue satisfazer os objetivos da criação divina. E principalmente lembrando que Jesus falou em várias oportunidades, sempre falou sobre isso, né? Mas que ele falou: é preciso que vocês se amem como eu, como o Pai vos ama. Se não tiver esse amor, essa leitura de perceber a importância de realmente se colocar como servo, né? O último acontecimento, vamos dizer, o último ato de Jesus antes de ser preso, vocês lembram como que foi? No momento que reuniu, não foi isso? Com os amigos, né? E no momento que ele faz o quê? Se coloca na posição mais humilde, mais simples, simbolicamente, não é? Foi esse o momento mesmo, se eu não estou enganado, não é? Que ele vai lá e lava os pés dos outros, dos discípulos. Alguns nem queriam, né? Não, isso é um absurdo, você não vai lavar meu pé. Ele falou: vou. Se eu não lavar seu pé, você não serve para estar junto comigo. Então ele veio, ensinou, mostrou e fez, né? Falou: olha, aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos os outros, o servo de todos os outros. E aí esse dom, que cada um aí já pensou, já elaborou, já lembrou, é esse mesmo. É esse mesmo que Jesus quer que a gente ofereça para os outros. É esse mesmo. O objetivo é esse. Entre aspas, né? O convite dele em todos os momentos foi esse. É movimentação, gente. A água parada, o que acontece com a água quando ela fica parada? Eles falam que ela apodrece, né? A água, ela vira o quê? Criador de mosquito, né? E pior ainda que é mosquito da dengue, né? Da chikungunya, desses negócios tudo aí que a gente anda sofrendo com eles aí. E a gente, ao parar no tempo, no sentido desses dons que a gente tem, das capacidades que a gente tem, não interessa qual seja, quando a gente para, né, fica estagnado com isso, guardando aquilo, e não usamos nem para nós, porque se a gente usar para nós já é um começo, porque a gente pode fazer nossa luz brilhar, pelo menos alcançar alguns à nossa volta,
Mas por que não compartilhar isso? Por que não usar? E mesmo que a gente não descobriu ainda o dom que tem, você sabe qual que é a melhor maneira de descobrir? Se oferecendo para trabalhar. Serviço. Ao abraçar qualquer função, aqui eu não estou falando do trabalho, né, da situação profissional, não, que a gente precisa dela, né, para nos manter, né, materialmente. Estou falando do serviço. Servir o próximo. Não interessa onde, de que maneira que vai fazer. Oportunidade todo mundo sabe que tem. No mínimo, você pode sair, caminhar um pouco, subir essa rua aí, tem um hospital aqui próximo, né? Você pode ir lá, servir, lá tem opções. No mínimo você pode ir lá também, visitar alguém. Ah, mas eu não conheço ninguém que está lá. Não tem problema. Quando Jesus fala em fazer o bem, não interessa a quem. Isso são as coisas mínimas, não é? Você pode se oferecer na casa para ser um trabalhador. Agora, o que a gente não pode, só para a gente finalizar, é ficar equivocado, não é? Vamos lembrar lá do André Luiz, lembra do filme Nosso Lar? Todo mundo viu o filme, às vezes muitos leram o livro. Quando André Luiz estava nas câmaras de retificação, lá no Nosso Lar, não é isso? Ele, como era médico, aqui, né, na terra, ele pensou que ia trabalhar, eu quero trabalhar, mas ele achou que ia ser médico lá também. Tem algum mal nisso? Não, ele era médico, ele achou que ia atuar assim. Mas aí eles ensinaram para ele, né, lá no filme ele aprendeu, né, no livro, na história, ele aprendeu que o quê? Não interessava a forma que ele ia servir, mas naquele momento ele ia servir de outra maneira. Então, ao nos colocar a serviço, que a gente não fique levando em consideração os títulos que nós temos aqui, os títulos sociais, esses passageiros que nós temos. Ah, mas eu sou médico, eu sou advogado, eu sou... Não leve isso em conta não, é trabalhar para auxiliar o próximo. Se você puder trabalhar nessa área para auxiliar, ótimo, ótimo. Mas o serviço às vezes é muito mais simples do que aquilo que você gasta muita energia para fazer no seu dia a dia, porque aí você vai só se oferecer para o outro. Então, gente, o convite do tema é alertando sobre o dom, nos chamando a atenção e explicando para nós que o importante é servir. O maior dom é esse, é servir. E vamos fazer essa reflexão, não só agora, mas principalmente quando tivermos só nós mesmos, né, com a gente, e pensar o que eu posso fazer, como eu posso servir. Todo mundo vai encontrar a resposta, com certeza. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês comigo. Alguém quer falar alguma coisa? As reclamações eu sempre falo, depois vocês fazem a reclamação com o Arnoldo, quando eu for embora, tá certo? Muito obrigado, gente, pela atenção. Deus abençoe todo mundo, viu? Muita paz.